Então, falaremos sobre isso. Quando a gente estava pensando nesse festivalzinho, né, no Conversas Piauí, o João Moreira Salles, que é nosso publisher, me falou o seguinte, que ele queria que eu encontrasse em Brasília servidores públicos, servidores de carreira, que fossem peças essenciais nessa máquina pública, mas que a gente soubesse pouco sobre elas, porque não estão em posições de chefia, né? Não são ministros, não são a cara pública desses órgãos. E ele me falou uma coisa que ficou comigo, que ele falou, eu queria ter conhecido o Bruno Pereira antes de tudo que aconteceu, antes dele ter sido assassinado com Dom Phillips no Vale do Javari. Quem são os Bruno Pereira do governo? E eu fui atrás, então, com essa missão, perguntei para o Rubens Valente, que ia estar mediando essa mesa, mas teve uma intoxicação alimentar, não pôde vir, por isso eu estou no lugar dele. E o Rubens, que, né, sabe tudo de Brasília, sabe tudo de meio ambiente, falou, não, você tem que conhecer o Cabral. E por isso que chamei o Cabral aqui hoje e imagino um pouco essa conversa quase como se fosse uma homenagem ao Dom e ao Bruno. E o Bernardo vai começar apresentando aqui as credenciais do Cabral. Obrigado, Carol. Obrigado, Cabral, por aceitar o nosso convite. Roberto Cabral Borges, analista ambiental do IBAMA, né? A gente está aqui querendo falar um pouco do funcionamento da máquina, e o IBAMA é uma instituição interessante porque é central, né, nessa meta de conservação do meio ambiente, e teve na linha de mira, né, do governo passado, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. É a instituição que é incumbida de fiscalizar, entre outras, né, o cumprimento das leis ambientais, a Polícia Ambiental Brasileira. E o Cabral está no IBAMA desde 2002, entrou no primeiro concurso público federal para essa instituição. Então, ele tem estava lá nos períodos em que a gente atingiu uma redução de 82% do desmatamento na Amazônia, entre 2004 e 2012. Ele vai poder falar para nós um pouco dessa experiência. E o interesse inicial dele era no combate ao tráfico de animais silvestres e a luta pelos direitos dos animais, vamos falar um pouco disso também. Mas ele se notabilizou também por participar do GEF, o Grupo Especializado em Fiscalização, que foi criado em 2014, se não me engano, né? O Cabral foi um dos fundadores desse grupo, e o GEF é uma espécie de tropa de elite do IBAMA, se a gente pode colocar assim, né? É um grupo restrito de agentes muito bem treinados, e aí a gente, agora nos bastidores, Cabral estava me mostrando no celular dele vídeos, helicópteros, agentes abordando as balsas no meio dos rios, né? E, então, enfim, treinamento, armamento pesado, né? Ações com helicópteros, enfim, ações bastante espetaculares, e o Cabral vai poder nos falar um pouco disso. Eu queria, Cabral, você foi também coordenador de fiscalização no IBAMA, e o GEF, eu acho que ele eu queria que fosse um eixo dessa conversa aqui hoje, a gente entender como é que foi as tentativas de desmonte do IBAMA no governo passado e a resiliência da instituição a essas tentativas. Eu acho que o exemplo do GEF, do Grupo Especializado em Fiscalização, é muito emblemático, né? O que aconteceu, o que era esse grupo e o que aconteceu com ele no governo passado. Então, eu queria conversar essa conversa, te pedindo para falar um pouco queria te pedir para caracterizar esse grupo, como é a formação desses agentes, e aí a gente chega mais adiante no que aconteceu com ele no governo passado. Okay. Bom, Felipe. Ok, muito obrigado pelo convite. Tá? É uma honra, ainda mais quando colocou aqui como uma homenagem ao Bruno, né? E ao Dom, mas uma homenagem ao Bruno como servidor público que estava defendendo os povos originários. Então, é uma honra representar aqui. Obrigado pelo convite a todos. Explicando, então, essa situação, eu entrei no IBAMA em 2002, fui para a fiscalização em 2004, entrei como coordenador de operações em 2008, pela primeira vez, e em 2009 nós executamos uma ação na terra indígena Caiapó, uma ação de combate ao garimpo. Nessa ação nós tivemos o apoio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional, da FUNAI, e, óbvio, vários agentes do IBAMA.
contabilizamos mais ou menos 100 e poucos agentes públicos para combater o garimpo ali naquele local. Foi uma ação caríssima, foi uma ação pontual, e que a gente viu assim, quando que nós vamos voltar aqui de novo? Quando que a gente vai conseguir mobilizar essas interinstituições, né, e fazer uma ação conjunta dessa maneira? Só que o garimpo vai continuar. Então, ali de 2009 depois a 2014, a gente lutou para criar o grupo especializado, o Grupo Especial de Fiscalização, que é o GEF, do IBAMA, pensando, então, numa situação de que eu agiria nesses garimpos, agiria nesses crimes ambientais de uma maneira mais cirúrgica e de uma maneira mais ágil do que todo um aparato de várias instituições juntas. Nós passamos 5 anos tentando criar o GEF. Só em 2014 o GEF foi criado. E nessa criação do GEF foi o quê? Um curso para o treinamento dos agentes. Acaba sendo um curso operacional, em que não são todos os agentes que entram que conseguem se formar. E de 2014 até agora, o GEF tem sido essencial na questão de combate ao garimpo na Amazônia. E não só o garimpo, mas a exploração de terras indígenas, etc. Pegando um gancho, o Felipe, que está aqui agora, ele falou uma vez, a gente conversando, poxa, se tivesse uns 40 ou mais GEFs, a gente acabava com o garimpo na Amazônia, o garimpo ilegal. E realmente acabaria. A gente conseguiria acabar com o garimpo na Amazônia. Mas, ao contrário, no governo passado, assim que o governo entrou, eu era o coordenador do GEF na época, e também o coordenador de operações, que, uns 3 meses do governo, já fui exonerado, porque eu não quis punir fiscais, que tinham agido de forma correta quando destruíram equipamentos que estavam dilapidando o nosso patrimônio, retirando madeira de terra indígena, quando eu me recusei a não multar, não mandar multar, quando pessoas deveriam ser instituições, na verdade, empresas deveriam ser multadas, e quando eu informei que uma determinada instrução normativa que tinha sido elaborada, oficialmente, informei isso, que ela era ilegal, e que contrariava a Constituição Federal. Eu acho que isso foi a gota d'água e fui exonerado. De qualquer forma, o diretor que então assumiu o IBAMA, a fiscalização do IBAMA naquele momento, ele me chamou para perguntar sobre o GEF, e ele estava muito ansioso até o momento que eu falei com ele que, normativamente, quem acionava o GEF era ele, o diretor. Quando eu falei isso, ele relaxou na cadeira. Ele pegou, relaxou, do tipo, então está tranquilo. Deixa eu voltar um pouco antes na criação do GEF, só para a gente não perder, porque acho que foi nesse momento que você ganhou esse apelido de Rambo, né? Porque, em vez de, como você estava contando, fazer toda essa movimentação de buscar apoio das Forças Armadas, da polícia, para conseguir fazer uma única operação de desmonte do garimpo, você queria ter esse grupo de elite dentro do IBAMA que fosse capaz de fazer isso sozinho. Então, você ficou muito brigando para que tivesse esse treinamento, para que tivesse armamento, para que tivesse, né? E por isso te apelidaram de Rambo. Olha lá o Rambo do IBAMA, porque achavam que você queria, em vez de ser um fiscal burocrático aqui em Brasília, você queria estar em campo. E aí você foi fazer esse treinamento, eu fico imaginando como foi a primeira vez que você teve que descer de um helicóptero para destruir uma balsa. Você não pensou, para que eu inventei isso? Na verdade, tem uma parte de você gostar de adrenalina, né? Eu acho que se você não gosta de adrenalina, você acaba não conseguindo essas questões. Esse apelido acaba sendo recorrente de alguma forma e ele acabou aparecendo também numa faixa em Novo Progresso, que era Rambinho do IBAMA, cadê você? Roberto Cabral Borges, Rambinho do IBAMA, cadê você? Porque a gente tinha destruído o maquinário que estava saindo da terra indígena. E essa questão que você falou, na hora que você desce, o para que está fazendo isso, no momento, vou te colocar uma coisa que a gente conversou entre a gente no GEF. Antes, as balsas que estavam no meio do rio eram inacessíveis. Você está sobrevoando de helicóptero, você vê uma balsa no meio do rio, uma balsa de garimpo. Não tem um local próximo que você possa pousar e pegar um barco e ir até lá, ou seja, aquela balsa a gente viu, registra, mas não faz nada. A partir do momento que o GEF foi instituído e que a gente teve o treinamento para isso, a balsa está no meio do rio, você pula na água e vai até a balsa. E destrói a balsa e depois você dá um jeito de voltar para a aeronave. Né? De uma última vez, a gente conseguiu um barquinho
que aí, na hora que a aeronave se aproximava, com o spray d'água, o barco era empurrado, então a gente não conseguia, até que no meio do rio a gente achou uma galhada, prendeu o barco na galhada e conseguiu do barco subir de novo na aeronave pelo esqui, e aí ser embora e ser resgatado. E conversando, a gente pensou assim, o que você pensa na hora que você está pulando dentro da água? Você pensa no jacaré-açu, que pode estar lá, no poraquê, piranha, arraia. Na hora, a gente não pensa nisso. A gente está tão focado no que tem que ser feito que a gente acaba não pensando nisso, né? E o ponto máximo é você conseguir saber que você conseguiu cumprir aquela missão, porque não é a destruição de uma balsa, é a interrupção da destruição da Amazônia, é a interrupção de uma poluição do rio, é a interrupção, de igual aconteceu na terra indígena Yanomami, de você ter pessoas morrendo por causa disso. Então, assim, faz diferença, entendeu? Conta pra gente como é que é a mecânica da destruição de um equipamento, né? Claro que vale a pena falar da importância disso, mas assim, quem é que joga gasolina, quem é que, Vamos lá. Que funciona, até que horas vocês ficam lá? Depende da situação. A gente teve o seguinte, várias pessoas pegam, por que não explosivo? Com ação, com COT, a gente, em alguns momentos, nós utilizamos explosivo, só que acaba sendo mais lento. Você tem que preparar as cargas, você tem que colocar as cargas em pontos específicos, etc. Então, a destruição tem sido, basicamente, incineração. E vai depender do tipo de equipamento, né? Na hora que você tem um caminhão, você já tem um equipamento ali e você já tem um combustível ali para ele ser incinerado. No caso de uma balsa, várias balsas têm esse equipamento, tem combustível, se não tiver, a gente leva uma parte do equipamento para poder iniciar a ignição, né? Iniciar o fogo. E, com isso, fazer essa destruição. A PC, que é as escavadeiras hidráulicas, e elas são um maquinário importante para o garimpo, porque ela que inicia a destruição, o avanço da destruição para a mata, e faz o trabalho de vários homens no que seria nessa destruição. E cada equipamento desse custa de 500, 800 mil, alguns um pouco mais. Então, você vê que não é aquela figura do coitadinho da pessoa que estava garimpando com uma bateia. A gente tem, muitas vezes, na hora que fala em garimpo, essa visão idílica de uma pessoa com bateia num riozinho cristalino. Só que não é isso que acontece na Amazônia. Você tem uma destruição imensa, você tem várias cavas que você destrói o igarapé e depois ainda contamina o rio, seja com mercúrio, seja com todo aquele elemento particulado que saiu do igarapé, né? Essa destruição, por exemplo, o que a gente faz? A gente chega até o local, verifica, faz o registro do equipamento, a gente faz esse registro tanto no antes e depois da destruição. Cada destruição que a gente faz gera, então, um processo administrativo, que a gente vai buscar a responsabilização, algumas vezes a gente consegue, outras não, identificar quem estava envolvido naquilo. De qualquer forma, essa destruição, então, é feita por incineração, você faz o registro, registra depois. Ali, no momento, a gente vai ter alguém cuidando do perímetro e alguém dedicado a essa destruição, que vai variar de equipamento para equipamento. E vocês ficam até o fim do fogo? Que cuidados são tomados para não alastrar para a floresta? Então, depende da situação. Quando a ação que a gente está fazendo é, por exemplo, em janeiro, fevereiro, ou seja, num período chuvoso na Amazônia, tirando o Roraima, que é invertido, mas quando é num período chuvoso na Amazônia, a gente não precisa ficar até o final, porque aquele fogo ele não se alastra na floresta, né? Na floresta que está intacta ali, o fogo não vai conseguir se alastrar porque ela está muito úmida. Num período que, na hora que a gente começa em junho, né? Estamos em junho agora, de junho, agosto, setembro, aí sim a gente fica até o final, ou então a gente faz um acero para evitar que esse fogo se alastre, porque no ambiente mais seco, se a gente deixar o fogo se alastra. Então, a gente fica até o final ou faz o acero suficiente para que o fogo não chegue até a floresta. Isso, óbvio, se você tiver uma PC, né, essa pá escavadeira, no meio de uma cava, de um garimpo, ou seja, totalmente isolada, aí você não precisa ficar, porque ali não vai ter outro material orgânico que possa pegar fogo. Mas você está falando quase de um cenário em que você chega, faz a ação e anota, né, faz a anotação dos equipamentos, mas e os garimpeiros? Porque eu sei que você já teve aí, se eu me lembro bem, uns 5 tiroteios. Foi, mais ou menos por aí. O que acontece é o seguinte,
o padrão é que as pessoas fujam, né, do local, mas a gente sempre está muito sujeito, está muito exposto, porque na hora que você desce, a pessoa está na mata, ela pode te ver, eventualmente, antes de você encontrá-la, ela está por ali. A gente teve uma mudança de comportamento de uns anos para cá. A gente encontrava armas de caça e 2, 3, 5 cartuchos num acampamento. Hoje a gente tem encontrado caixas de cartucho no acampamento. Ficou muito mais fácil o acesso das pessoas e o desvio de munição. Então a gente encontra isso em acampamento. Pistolas e revólveres que eram mais raros de serem encontrados agora se tornaram mais comuns. E também agora fuzil, que era uma coisa que a gente não tinha antes nessa situação da Amazônia. Né? A última apreensão que a gente fez foi de munição de 7.62, ou seja, de fuzil de 7.62 no garimpo na Yanomami. Os últimos eventos mais frequentes de tiroteio que nós tivemos foram dentro da Yanomami. A gente observa o seguinte, os garimpeiros que eram criminosos somente em relação a garimpo, eles já saíram. Quem ficou lá agora são criminosos do garimpo e também criminosos de outro tipo de ação, inclusive PCC. A gente destruiu o equipamento de PCC, teve troca de tiro nesse momento lá. PCC garimpando? Ou usando a rota para outros crimes? Não, na verdade, eles descobriram o que a gente observou de entrevista e tudo, eles estão funcionando como gerentes do garimpo. Né? Eles descobriram uma forma de ganhar dinheiro na Amazônia e de ter esse controle. Então, tem garimpo que está dominado, não são todos os garimpos que estão dominados, você tem dentro de uma terra indígena vários garimpos isolados. O isolados agora é um termo não tão adequado assim, porque com a Starlink eles estão utilizando. Então, uma das coisas que a gente tinha antes era, eu descia num garimpo, e até eu chegar no outro garimpo, resolvi o problema aqui nesse garimpo, vou para o outro, a gente conseguia, no mesmo dia, pelo menos, pegar basicamente todo mundo ainda de surpresa. Hoje, não mais. No meio da floresta amazônica, eles estão conectados. Então, no momento que a gente está descendo, eles já passaram para os outros garimpos que nós estamos chegando, que tem uma ação de fiscalização ali no local. E uma das coisas que aconteceu foi isso. Você tem, hoje, fuzil nesse tipo de crime, e que isso aumenta em muito o risco da equipe. E no governo passado, o que aconteceu foi o seguinte, o IBAMA, que tinha dotação de fuzil, foi retirada, a dotação de fuzil naquele momento, né, do governo passado, isso já está se restabelecendo, e, ao mesmo tempo, se entregou fuzil para caçador, para os CACs. Então, você criou uma situação estranha de assimetria de que quem fiscaliza está menos armado ou armado de uma forma mais branda do que quem é fiscalizado. Isso lembra muito, né, Cabral, quando Bolsonaro foi multado por pesca ilegal em Angra dos Reis em 2012, na sequência ele era deputado federal e tentou passar um projeto de lei para desarmar os fiscais do IBAMA, né, o que é paradoxal vindo de alguém que defende, né, o aumento da circulação de armas. E o Bolsonaro parecia ter algo pessoal contra o IBAMA, né, que vem pelo menos desde essa época. Ele se elegeu prometendo acabar com a indústria da multa e, depois de eleito, desautorizou a ação dos fiscais do IBAMA, desautorizou a queima de equipamentos, que está amparada por lei. Como é que foi estar dentro do IBAMA sob o governo Bolsonaro? O IBAMA foi aparelhado? Como é que se agiu ali dentro para atingir esses objetivos declarados do ex-presidente? O IBAMA, primeiro, ele foi silenciado, né? E aí eu vou citar de novo o Felipe, que está aqui, que ele pediu exoneração porque não aceitou o cala-boca no IBAMA, não aceitou a... Felipe Werneck era assessor de imprensa do IBAMA na época, hoje é assessor do Ministério do Meio Ambiente. Exatamente. Ele foi primeiro silenciado. A maior parte das pessoas, eu acho que não perceberam, porque não são do IBAMA, mas no primeiro discurso do Bolsonaro, ele acabou de ser eleito e ele fala mal do IBAMA. E eu olhei aquilo pensando, o cara acabou de ser eleito presidente do Brasil, e dentre todas as informações, mensagens que ele tem que passar para a população brasileira, ele resolve criticar um órgão governamental, né? Essa questão do PL dele, eu fui debater na Câmara, ele veio debater comigo, e ele falou, eu sou a favor de arma para todo mundo, menos para vocês, porque vocês me multaram. Essa foi a frase que ele falou para mim, lá no momento. Totalmente paradoxal.
E aí, quando ele entra no governo, eu falei isso daqui, 2 servidores, junto com a equipe deles, etc., mas 2 servidores que estavam comandando destroem o equipamento na Amazônia, ele faz um vídeo falando que não vai queimar ninguém, depois ele lembra que não é ninguém, é equipamento. E aí ele se corrige, não vai queimar nenhum equipamento. E essa ordem veio descendo, até chegar em mim, para responsabilizar os servidores. Eu peguei o que eles fizeram e mandei para cima falando que eles estavam ok, que eles estavam corretos na ação que eles fizeram. Né? E por que eles estão corretos? As pessoas falam muitas vezes uma mentira, mas que, contada muitas vezes, acaba parecendo verdade. Se entrou, sai. Né? Se o caminhão entrou, ele vai sair. Se a PC entrou, vai sair. Se a balsa entrou, ele vai sair. Depende. A balsa entrou na época de chuvosa, ela não vai sair numa época seca. A balsa entrou, mas entrou porque tinha conivência, tinha um monte de coisa para chegar até ali. Tirar uma balsa significa ir aos poucos, devagar no rio. Tirar um caminhão significa que eu vou ter só uma estrada para sair, ou uma PC também, que vai rodar ali, no máximo, um caminhão uns 20 km por hora, um caminhão que eu não sei como é que está o freio, que não sei, um monte de coisa. Já teve servidor que se acidentou em caminhão. Então, na hora que a gente decide por destruir, não é simplesmente porque eu vou destruir o maquinário, ponto final. Não, é uma decisão de segurança da equipe, de segurança de quem estava ali naquele maquinário. É uma decisão de que aquele maquinário não será utilizado de novo no crime ambiental. É uma descapitalização daquele infrator que estava ali naquele momento, para que ele não volte de novo a utilizar. Então, você tem uma série de justificativas e de parâmetros e critérios técnicos que a gente tem que adotar para isso. E na hora que você vai ver a quantidade de maquinário que o IBAMA destrói e a quantidade que ele apreende, você vai ver que essa destruição fica ali entre 1% e 2% do que a gente apreende. Então, a princípio, é uma coisa mais vamos colocar o termo no início, né, espetacular, porque na hora que você destrói, tem fogo, tem tudo, mas não é algo que quantitativamente representa o que a instituição faz com bens apreendidos. Né? Acaba sendo exceção. Eu estou com uma curiosidade bem específica sobre essas PCs. Porque, assim, pelo que você falou até agora, né, de 20 anos que você está no IBAMA, as coisas foram mudando. Então, hoje, os criminosos estão conectados, eles têm essas PCs, que eu entendi que é um maquinário, além de caro, muito poderoso para começar a destruição. Eles têm fuzis, eles estão mais armados, e o IBAMA, enquanto isso, os fiscais do IBAMA em extinção, né? Desarmados, agora isso está sendo retomado, mas queria que você falasse um pouco dessa mudança de 20 anos para cá, no funcionamento desse desmatamento. Uma das coisas que a gente sempre buscou demonstrar é que o crime na Amazônia ele é organizado. Né? E não só na Amazônia, mas em vários outros parâmetros, é um crime organizado. E é um crime que, embora a nossa legislação, a gente tem a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, ela é bem abrangente em termos de conduta. Se você pensar na conduta, ela é uma das melhores leis que a gente tem realmente, e comparando com vários outros países que eu já fui. Mas não na penalização. A nossa lei ela não faz a diferença entre uma pessoa que tem um papagaio em casa e um traficante. Então, do ponto de vista penal, a pessoa que tem um papagaio e a pessoa que está transportando 200 filhotes de papagaio é tratada da mesma forma. A pessoa que tem um papagaio é tratada de uma forma adequada, porque a lei é uma lei que, basicamente, em todos os seus artigos, figura o que a gente chama de crime de menor potencial ofensivo, ou seja, a pessoa não vai presa. Mas o cara que está transportando 200 papagaios e foi pego reiteradamente, ele deveria ir preso. Um cara que desmatou para fazer sua rocinha, ele pode responder de uma forma de menor potencial ofensivo, mas o cara que está desmatando 5.000 hectares, não. Um cara que está garimpando, eventualmente, sem autorização, poderia responder de menor potencial ofensivo, mas um cara que está com uma PC dentro de terra indígena, não. E a nossa legislação não faz essa diferença. E todas as tentativas que nós tivemos no Congresso Nacional de fazer essa diferenciação não foram frutíferas. A gente não conseguiu avançar nessa diferenciação na legislação. Com isso, o que acontece? A gente tem uma situação do crime ambiental prosperando, e eu digo prosperando porque eu estou pegando, me incomoda muito isso. Eu nasci no século passado, né? Na hora que a gente pensa isso. Não é só o fato de ter nascido no século passado, mas o fato de pegar criminosos que nasceram nesse século. Isso me incomoda demais, porque alguma coisa está errada. A gente não está conseguindo nem dar o exemplo que criminosos vão presos e nem conseguindo educar a nova geração.
A gente não está conseguindo isso. Na hora que eu pego uma pessoa garimpando, que eu vou ver que ele tem 19 anos, penso assim, caramba, eu estou em 2023, esse cara nasceu depois do ano 2000, já está cometendo crime e está aqui, na minha frente. Né? E a gente teria que conseguir mudar isso, melhorando a questão da educação e melhorando também a punibilidade. Porque eu vejo o seguinte, eu pego o criminoso ontem, hoje eu vou pegar o criminoso de ontem, porque ele não ficou preso, e a lei não foi suficiente para demovê-lo de cometer esse crime, e vou pegar outro criminoso que olhou para esse anterior e falou assim, cara, olha só, ele ganhou bastante dinheiro com isso. E ele não ficou preso. Ele não teve problema. Por que eu não vou fazer isso? Né? Uma das pessoas que a gente pegou, agora, foi uma entrevista recente no garimpo da Yanomami. Entrevistando ele, ele era representante comercial. Eu falei, cara, por que você está aqui dentro? Ah, porque eu ganhava 2 a 3 mil reais, 3.200 lá fora, e aqui eu estou ganhando 10 mil por mês. Então, eu prefiro estar aqui. E é isso. Na hora que você tem o crime, só que o crime ambiental, muitas vezes, não é recriminado pela população, de uma forma geral. Ao contrário, as pessoas acham que ele vai trazer desenvolvimento para a região. Só que pensa no desenvolvimento, a gente tem um padrão do que acontece no desmatamento. Começa com madeireira, a madeireira esgota aquele recurso ambiental no local, mas até esgotar aquele recurso ambiental, cada madeireira tem de 20 a 30 funcionários, que não recebem direitos trabalhistas. A maior parte trabalha na diária, mas tem e faz a economia girar na região. Na hora que a madeireira esgota, aí eu começo a destruir a floresta para valer, deixa de ser uma floresta degradada para ser o que a gente chama de conversão, né? E aí eu entro para o gado, normalmente. Esse é um padrão geral. Vou entrar para o gado. No gado, 1.000 cabeças, eu coloco 3 pessoas para cuidar. 2, 3 peões cuidam de 1.000 cabeças de gado. Então, olha só, eu já saí de várias serrarias numa região, algumas dezenas de serrarias, para agora 1.000 cabeças de gado, que só 3 pessoas. Então, eu já removo essas pessoas do cenário social e econômico ali da região. Depois vem a soja, ou outro commodity, por exemplo, o algodão. Na hora que vem esse soja, ou outro commodity, algodão, o que for, aí eu passo a ter o quê? Eu preciso de pessoas especializadas que vão operar aquele maquinário. Então, aqueles peões, aquele pessoal todo que trabalhou na serraria, agora vai ser expulso ali daquela área. Eles já estão sendo expulsos, na verdade. E vão para outro local, outra frente de desmatamento. E essa frente de desmatamento vai avançando. Nosso último baluarte agora é o Amazonas. Tá? O Pará, se vocês forem olhar e pegar os índices de desmatamentos e os locais, ele está todo tomado. Tá certo? Mato Grosso, só restou floresta ali no noroeste do Mato Grosso. O resto todo para baixo, no centro, já foi. Rondônia, nem se fala, você só tem as unidades de conservação e terras indígenas. O último grande maciço florestal que nós temos é a região amazônica, que vai ser destruído com a 319. Se a 319, que no governo passado foi dado o licenciamento, apesar das questões técnicas contrárias, para o asfaltamento, se esse asfaltamento for concluído, a gente acaba com a região amazônica. A minha ideia era pavimentar a 319 debaixo de uma ferrovia. Tá? Você quer unir, então utilize com ferrovia, não com asfaltamento. Sim. 319, para o contexto, é uma rodovia, né, que vai de Cuiabá a Porto Velho, não é isso? Um trecho dela. Vai de... É ali de trecho, Porto Velho até Manaus. Sim, perdão, de Porto Velho a Manaus, perdão. E aí, justamente, entrando num trecho de floresta bastante preservado. Né? Agora, além da fronteira, né? Além do mapa do desmatamento que mudou, nesses 20 anos combatendo o desmatamento, houve alguma dinâmica que você observou, alguma transformação significativa nesse período? O que é diferente de combater o desmatamento hoje do que era ali em 2002, 2004, quando você começou? Quando a gente começou a tratar disso, é até interessante, na hora que a gente pega a ideia do DETER e do PRODES, inicialmente a gente tinha o PRODES. O PRODES servia para quê? Aliás, inicialmente, nós ainda temos. O PRODES serve para quê? Ele vai mensurar o desmatamento. E o IBAMA recebia o desmatamento do ano anterior, mostrando aonde que aconteceu esse desmatamento. O PRODES é o sistema de monitoramento por satélite do desmatamento da Amazônia, feito pelo INPE. Isso, feito pelo INPE. E ele vai analisar e passava para a gente onde que estava o desmatamento e também vai monitorar esse desmatamento.
E o IBAMA se ressentia de ter um sistema mais ágil, porque a gente pegava e falava o seguinte: cara, não me adianta você me falar o que aconteceu no ano passado. Tudo bem que a gente vai ver para onde estão as frentes, os vetores, mas eu preciso saber o que está acontecendo hoje. E aí foi criado o DETER, que seria detecção em tempo real, e que de 15 em 15 dias anteriormente, hoje está mais frequente, encaminhava para o IBAMA os locais onde teve mudança na vegetação. Inicialmente, ali em 2007 até 2009, a gente estava calibrando o sistema. Então, por exemplo, vinha algumas... teve desmatamento na área. A gente chegava lá, era só cair as folhas porque estava mais seco, alguma coisa assim. E a gente foi repassando isso ao INPE, ele foi calibrando o sistema e hoje está muito assertivo. E ele serve para quê? Para direcionar a fiscalização. Ele te dá uma ideia do que viria a acontecer, de qual vai ser o resultado do desmatamento em determinado momento. Mas ele não é adequado para você mensurar o desmatamento, o DT. Por quê? O PRODES, basicamente, o que ele faz? Ele vai, ao longo do ano, verificando o desmatamento que aconteceu em cada local. Mas, ao longo do ano, você tem locais que estão cobertos por nuvem, concorda? E na hora que, se hoje está coberto por nuvem, como esse é uma análise temporal de um ano, naquele momento que não tiver nuvem, aí ele vai pegar a imagem do local. E depois ele junta todas essas imagens e consegue uma imagem clara do ambiente sem a cobertura de nuvens. O DETER, não, ele vai te dar a imagem ali daquele momento, naquele local. Então, ele pode estar te falando que o desmatamento está menor, mas, na verdade, tem muita cobertura de nuvem. Como ele pode estar te falando que o desmatamento cresceu muito, mas, naquele ano, tem menos nuvem, vai parecer que cresceu em relação ao ano passado, que, naquele momento, naquela região, tinha menos nuvem. Ele serve para quê? Para direcionar a fiscalização, para onde que a gente tem que ir, para ver se as nossas ações em campo estão dando resultado, ou seja, se está diminuindo ali naquele local a exploração, e dar uma ideia do que viria a ser o PRODES depois, ou seja, o desmatamento de uma forma geral. Então, isso daí, a gente aprimorou isso. Nós temos que ter orgulho como brasileiros, nós somos referência no mundo nesse tipo de monitoramento. Na questão de fauna também, nós temos o CISPAS, que é um sistema que controla a criação amadorista de passeriforme animal por animal, o CISFauna, que controla a questão de zoológicos e outros criadores. Isso é referência no mundo no sentido de que nenhum país consegue controlar dessa forma. Mas ainda há muito que avançar. Por exemplo, politicamente, a gente ainda não conseguiu instituir o DOP, que seria o documento de origem do pescado. Quando você compra um peixe marinho e vai comer alguma coisa, você não tem segurança de que esse animal foi pescado de uma forma ambientalmente correta, porque a gente não tem rastreabilidade. O Brasil ainda não instituiu o CISBOV, que seria a rastreabilidade bovina, e que é importantíssimo para que gado não seja criado em área desmatada. Então, tem vários sistemas que a gente ainda precisa aprimorar essas situações, essas coisas, tem vários outros que nós somos já referência. Mas você me perguntou os problemas, né, que aconteceu. Um deles é o seguinte: teve uma matéria eu até conversei com vocês, uma matéria da Veja uma vez que falava assim: é mais fácil encontrar um mico-leão-dourado na natureza que um fiscal do IBAMA. Infelizmente, hoje, a gente está numa situação pior ainda. Mico-leão-dourado, felizmente, a população está crescendo, mas a população de fiscais do IBAMA não. Nós temos cerca de 700 fiscais para o Brasil inteiro. O resultado disso é que tem uma parte do Brasil que nos odeia normalmente, que é a região norte, quando a gente vai, fecha serrarias, etc. E uma outra parte do Brasil que acha que a gente não faz nada, que é um bando de vagabundo, porque as pessoas fazem as denúncias, veem a Mata Atlântica sendo destruída e perguntam por que ninguém faz nada. Porque as pessoas estão direcionadas para a Amazônia. E o adequado seria que eu tivesse agentes suficientes para cuidar da Mata Atlântica, do Cerrado, da Caatinga, do Pantanal, de todos os locais, e que os agentes da Amazônia conseguissem, de uma forma rotineira, cuidar da Amazônia. E só, eventualmente, eu tivesse grandes operações quando necessário. Mas a quantidade de agentes é tão baixa que eu tenho que pegar de todos os estados brasileiros e encaminhar para a Amazônia para a gente conseguir dar um resultado mínimo para a população brasileira. Muito bem. Você falou da metade do Brasil que odeia os fiscais do IBAMA, né? Eu já ouvi muitos relatos de colegas seus de hostilidade no campo, né? Que foi muito inflamada pelos discursos do ex-presidente Bolsonaro, né? Como é que é viver na pele, né, essa hostilidade por parte da população? Você já levou tiro, né? Uma ocasião boa também de pedir para contar essa história.
Não foi bem uma ocasião boa. Eu entendi. É uma ocasião boa aqui. Essa hostilidade, para mim, não faz muita diferença. Teve até um colega, não vou ficar citando o Felipe o tempo todo, não, mas ele achou estranho que ele queria comprar um equipamento. A gente foi na feira aqui para comprar o equipamento, e na hora que chegou lá, o cara viu, na hora que me viu, falou: Rodrigo Cabral, não, Roberto Cabral, né? Então, eu rezo para você todo dia, desde que você me multou, não sei o quê. Ele estava angustiado. Ele falou: como é que é? Eu já estou acostumado com isso. Na verdade, tem várias pessoas que acabam me odiando. Só que esse ódio vem de uma situação de você cumprir a legislação. Você cumpre a legislação. A legislação, ela não é perfeita em vários aspectos, mas você cumpre a legislação. E o que eu entendo é que, na hora que eu estou como servidor público, eu estou servindo. Algumas pessoas falam assim: você é servidor público, você serve a mim. Vamos supor, um criadouro ou um madeireiro. Eu peguei, não. Eu estou servindo a população brasileira. Você está utilizando um recurso ambiental. E eu estou aqui para controlar para que esse recurso seja utilizado de forma adequada. Só que isso, lógico, acaba incitando o ódio de algumas pessoas. No Mato Grosso, por exemplo, eu estava numa farmácia comprando uma coisa, a pessoa estava baixada no balcão, eu pedindo remédio, na hora que ela olhou: você é do IBAMA? Nossa, a gente não gosta de vocês aqui, não. Então, esse é mais ou menos o tipo de situação que acontece. Eu não ligo para isso, porque no curso de fiscalização, que eu sou instrutor, eu falo com os alunos inicialmente: bem-vindos a uma atividade antipática. A atividade é antipática. Um repórter que nos acompanhou numa ação no Nordeste durante uns 15 dias, depois, no final, ele falou: cara, vocês fizeram cerca de 100 autos de infração, foi mais ou menos isso mesmo, muito mais abordagens do que isso. E ele falando assim: incrível, porque o trabalho de vocês é o tempo todo com antagonismo e com crise. E que, normalmente, não é o dia a dia do trabalho das pessoas, né? Você vai ter uma relação legal no seu ambiente de trabalho e, dificilmente, você está trabalhando com pessoas o tempo todo alteradas. Mas o nosso trabalho acaba sendo isso. As pessoas não gostam de ser fiscalizadas, principalmente quando, após a fiscalização, você está embargando a atividade dela, ou multando, ou fazendo alguma coisa para restringir aquele delito que ela estava causando. Tem servidores do IBAMA que acabam sofrendo muito com isso, né? Se incomodam demais. O caso recente da questão da capivara lá no Amazonas... Eu ia perguntar isso agora, se você atrai mais ódio quando você destrói uma balsa na Amazônia ou quando você fala no Instagram que o influenciador da capivara não deveria estar com a capivara? Parece que é o segundo. É o segundo. Fauna tem essa questão, a gente chama de fofofauna, né? Então, a fofofauna tem essa questão de exaltar o ânimo das pessoas. Quando a gente destrói uma balsa, a gente atrai o ódio daquela pessoa que está lá naquela balsa, ou usava aquela balsa para ganhar dinheiro, mas a gente não atrai o ódio da sociedade de uma forma geral. Quando a gente se posiciona que, vamos usar uma figura, o papagaio da vovó tem que ser retirado da vovó, ou a capivara, que eu falei, não é só uma capivara, era uma preguiça, eram vários animais. Eu não sei se todo mundo viu esse caso, mas era um influenciador no Instagram que tinha como animal de estimação uma capivara, nada com a capivara, tira foto com a capivara, beija a capivara, e em algum momento o IBAMA multou ele e pegou a capivara. Isso gerou uma comoção nas redes sociais, bem forte, e o Cabral um pouco capitaneou aí, porque ele ficou postando contra... as pessoas terem animais selvagens como animais domésticos, e virou toda uma comoção. No final, a capivara foi devolvida ao influenciador com cobertura ao vivo e, sei lá, centenas de pessoas na frente do IBAMA celebrando o retorno da capivara. Então... Exatamente. E o que eu advogava e advogo é o seguinte: para mim não existe dois tipos de cidadãos, né? Cidadão comum e o cidadão que tem não sei quantos mil seguidores. Então, assim, se você tem a partir de, sei lá, você vai colocar 45 mil seguidores, você não precisa cumprir determinadas leis. Mas se você não tem essa sorte na internet, você tem que cumprir todas as leis. Não existe esse tipo de diferenciação.
Da capivara, tirando várias coisas, um dos relatos era, não, ela tinha sido... A mãe dela tinha sido morta por um indígena, e aí pegaram e tiraram lá da barriga dela, da mãe, né, e me entregaram e eu estou criando. Tá, parece linda a história, né? Mas vamos colocar essa história numa forma mais plausível. Então, deixa eu ver. O indígena matou uma capivara, então ele provavelmente está no meio do mato em algum local. Matou essa capivara, a capivara estava grávida, ele percebeu isso, e rapidamente ele foi lá e fez uma cesariana, né, nessa mãe da capivara. Ele tinha, então, uma faca afiada o suficiente para fazer essa cesariana e foi cuidadoso o suficiente para não atingir o filhote. E ele fez isso antes de 3 minutos depois dele ter matado essa capivara, porque senão o filhote teria morte cerebral, né? Pegou o filhote, também deu a sorte dela estar quase para ser parida, né? Porque senão o filhote não estaria formado. E aí pegou esse filhotinho e, normalmente, embora não tenha leite pelo local, mas conseguiu manter esse filhote vivo até entregar para o influencer. Tá. Se você acredita nessa história, aí você começa a pensar também, tá, e o filhote de preguiça, qual que foi a história? E a paca? E a arara? E o papagaio? Quais foram todas as histórias fantásticas que aconteceram para que a gente possa entender que ele realmente não estava explorando os animais e sim salvando? Essa é uma questão. No Rio de Janeiro, logo depois, a gente apreendeu cerca de 15 macacos pregos, com várias pessoas, inclusive algumas influencers. E eu vi o seguinte, na hora que a gente faz isso, existe um laço, muitas vezes, entre a pessoa e o filhote macaco? Existe. Tá? Na delegacia, quando a gente tirou o macaco da pessoa, o macaco ficou gritando, a pessoa chorando para o outro lado, né? Toda essa questão. Só que, o que eu vejo nisso? Cara, esse é um filhote de macaco prego. Alguém matou a mãe dele, ou apedrejou a mãe, caíram, pegaram esse filhote ficou num depósito, até ser vendido para essa pessoa. Na hora que está na casa dessa pessoa, ele não vai ser tratado como um animal normal. Na hora que ele chegar na puberdade, ele vai ter os hormônios dele e tudo, vai se tornar mais agressivo. A tendência da pessoa normalmente é soltar. Esse filhote agora, enquanto é filhotinho, ele se afeiçoou àquela pessoa e a pessoa a ele, e na hora que a gente retira, os dois vão sofrer, vão. Só que se a gente não faz isso, o que eu estou fazendo é permitindo que vários outros animais continuem sofrendo esse tipo de crime. Porque deu certo? Deu. Então vou retirar mais animais da natureza, vou vender, as pessoas vão comprar, e esse crime vai se perpetuando. E esse sofrimento vai se perpetuando. Então tem aquele sofrimento individual? Tem. A gente vê isso, se condói com isso, mas a gente tem que superar isso para o bem maior. Né? Porque se eu aceito isso, eu estou aceitando que o traficante, ou para quem vendeu, fique com a pessoa. E aí, na hora que coloca isso, uma comparação que a gente faz é o seguinte, se alguém fosse sequestrado, uma criança, nós, como sociedade, iríamos aceitar que essa criança permanecesse depois nas mãos dos sequestradores e fosse criado pelos sequestradores? O que isso representaria na nossa sociedade? Então, uma criança sendo sequestrada e criada por alguém, se passou alguns anos e a criança já chama aquela pessoa de mãe ou pai, a gente, então, passa uma borracha no crime que essa pessoa cometeu? Sim, Cabral, para a gente continuar aqui no tema dos animais silvestres, né, que eu sei que é um tema muito caro para você, você coordenou recentemente a operação que apreendeu pássaros na casa do ex-ministro Anderson Torres. O que deu essa história e em que medida que ela é significativa desse problema da exploração indevida de animais silvestres no Brasil? Qual o tamanho desse problema? Tá. Do caso específico, eu vou te passar o que já saiu na mídia, que aí não tem problema, né? O que a gente fez, na verdade, foi o seguinte, tem uma operação, que é a Operação Delivery. Essa Operação Delivery, ela objetivou verificar se o nascimento de animais que eram relatados realmente nasciam. E quando a gente foi verificar isso, a gente chegou no índice de mais de 97% de falsas declarações de nascimento. E aí você poderia perguntar, por que alguém declara falsamente que determinados animais nasceram? Porque na hora que ele declara, ele consegue anilha. Então, é como se eu conseguisse, por exemplo, placas e chassis de carro, e depois pudessem lavar, esquentar carros que foram roubados. Anilha, no caso, explica para a gente. Anilha é um anelzinho, uma pulseira, que vai ser colocada na pata do passarinho, que a princípio marca os passarinhos que nasceram em cativeiro, diferentes daqueles que nasceram em liberdade.
A pessoa declara um nascimento falso, consegue essa anilha, marca um passarinho que foi capturado na natureza, com isso ele consegue evitar que a fiscalização, na maior parte das vezes, identifique que aquele animal veio do tráfico. E isso acontecia. Aí a gente fez essa operação delivery, que consistia basicamente no seguinte: você declarou o passarinho que nasceu, sem problema, eu vou na sua casa para ver se ele nasceu. Quando a gente ia na casa das pessoas, reduziu em mais de 97% as declarações de nascimento, mostrando que as declarações eram falsas. Num dos momentos que a gente foi fazer isso, encontramos uma anilha na casa de um determinado cidadão, na hora que não deveria estar ali, e na hora que a gente puxou a anilha, aí chegou no ex-ministro, e aí a gente foi ver o relatório do que ele tinha declarado e tudo, e tinha algumas inconsistências. Mediante essa inconsistência que a gente foi fazer a fiscalização. E aí encontramos várias outras coisas, acabaram sendo apreendidos todos os animais, e, com base no nosso relatório, a Polícia Federal abriu o procedimento também relacionado a maus tratos dos animais. Então, é basicamente isso. E isso, na verdade, é um comportamento padrão que a gente tem na maior parte da criação. Você observa essas pessoas criando os passarinhos, pode parecer uma situação que está tudo legal, só que na hora que a gente começa a observar alguns detalhes, igual nós fizemos uma outra operação que foi chamada de roleta russa, que foi uma operação basicamente para verificar estatisticamente quantos dos criadores estavam não cumprindo a legislação. E deu 84% de não cumprimento, ou seja, 84% estavam irregulares. Uma outra questão, ave tem um padrão, que acontece também em mamífero, no ser humano, que é 50% de macho e 50% de fêmea. Só que na criação, na hora que a gente vai verificar, tem algumas espécies que chegam a 89% de machos. Por quê? Porque é o macho que canta, é o macho que é o sujeito dos desejos, e é o macho que é capturado na natureza. Então, isso demonstra claramente que tem um input de animal vindo da natureza dentro da criação. Com isso, o que a gente tem lutado é para se instituir uma moratória, nessa questão dos animais, também na questão de exploração florestal do IP, nos preocupa bastante a questão do IP, em que você, com essa moratória, evite a continuidade dessa exploração, dessa forma, já que a gente, estatisticamente, já demonstrou que isso tem problema. Só que representantes da Associação dos Passarinheiros, tem um vídeo deles na internet comemorando a interrupção da Operação Delivery, isso no governo passado. E isso é um absurdo, porque você demonstra como que o administrado politicamente interfere numa operação e consegue bloquear uma operação de fiscalização. E aí tem uma outra questão que, para mim, é muito cara, que é a ocupação de cargos meramente por indicação. E você tem, vamos supor, colocar FUNAI. Qual que é a função da FUNAI? A proteção dos povos originários. Função do IBAMA, proteção ambiental. Isso não tem que ficar vinculado ao governo A, ao governo X, ao governo B. São instituições de Estado. Essa instituição tem que desempenhar a função dela independente do que acontece, independente de qual governo seja. E para que isso aconteça, a gente tem que ter várias questões em sequência. Uma delas, servidores de carreira ocupando os cargos, né? A outra, ter critérios para ocupar esses cargos. Mandato, fiscalização do Ministério Público, que algumas pessoas falam, mas se desviar o que a lei manda, essa pessoa tem que ser presa. Entendeu? Ela não tem que ser só exonerada, só tirada do cargo, ela tem que ser exonerada e tem que ser presa. E a gente precisa ter essa instituição de Estado. As pessoas se preocupam muito com a propina, que eu chamo de chão de fábrica. Propina ali alguém chegando na serraria e o madeireiro lá pegando e falando, não, toma aqui um dinheiro para você deixar passar aqui essa madeira. Finge que não viu. As pessoas se preocupam muito e veem muito bem esse tipo de corrupção. Mas não percebe o tipo de corrupção que está mais acima. Que é o quê? Eu vou colocar alguém numa situação de gestão, numa situação de poder, que vai mudar uma norma e que vai colocar o seguinte, a madeira da madeireira agora, se estiver lá dentro, não precisa comprovar a origem. Mudei essa norma. Dentro da legislação ambiental, a gente tem vários artigos que instituem o que a gente chama de norma penal em branco. Ela vai ser regulamentada por uma
norma infralegal, que vai ser decidida dentro de uma instituição, seja, por exemplo, dentro do IBAMA, se for uma questão ambiental. E na hora que você decide isso, vamos supor que eu mudei essa norma. Eu não estou corrompendo só numa serraria. Eu estou fazendo isso para várias outras serrarias. Todo mundo vai usufruir disso, de uma forma indevida, mas todo mundo. Quanto que isso não vale? Cabral, Quanto que alguém não seria pago para isso? eu queria entrar nisso que você está falando, até puxar para esse tema principal aqui da mesa, que é o funcionamento da máquina, né? A gente ficou os últimos anos todos falando em desmonte da máquina, desmonte da fiscalização ambiental, desmonte do IBAMA. E aí eu queria que você contasse em uma história exatamente isso que você está falando, como esse desmonte se dá verdadeiramente, que não é só cortar orçamento, é ir mudando normas, normativas, pequenos decretos, né? Coisinhas da burocracia de dentro do IBAMA que faz. E acho que uma história interessante que você podia contar, para um pouco ilustrar isso, foi a última operação do Bruno Pereira, na FUNAI, que foi te ajudando, né, numa operação que você fez no Vale do Javari. E eu queria que você contasse que operação foi essa, como aconteceu e a sequência de acontecimentos depois que a operação foi feita, né, que levou à saída do Bruno da FUNAI. Tá. O Jeff ficou parado durante 8 meses. Ficamos na geladeira durante 8 meses. O coordenador de operações, depois, que foi o Hugo Loz, ele ficou na geladeira durante vários meses, né, quando ele atuou na terra indígena Itunitatá, que era a terra indígena que estava sendo mais desmatada, e pegando e chegando próximo a quem estava envolvido com esse processo de grilagem, ele acabou sendo destituído da coordenação de operações e depois ficou na geladeira. E nessa operação, a gente foi primeiro numa operação que foi o ministro Salles, à época, ainda bem que não é mais ministro, né? Mas, na época, ele foi na operação. A operação acabou vazando. Eu acho que as pessoas esperavam que a gente não conseguisse um resultado, mas como a gente tem por padrão verificar alvos B, alvos de contingência, a gente, naquele dia, destruiu 11 PCs, né? Eu acho que as pessoas não ficaram felizes por isso, porque nos dias subsequentes não deixaram as aeronaves decolarem. A gente não teve ordem para decolar. Até que a gente percebeu que, assim, poxa, a gente não está preso, né? Vamos sair daqui. Fomos para o norte do Mato Grosso, as aeronaves nos encontraram lá depois, e a gente pegou e voltou a fazer a operação. Saindo dessa operação, a gente foi para a operação do Vale do Javari, que tinha decisão judicial, inclusive, para ser feita. Isso era uma coisa que a gente não informava, mas agora, infelizmente, a questão de segurança acabou não sendo um padrão. Não é que não é um padrão, mas não é mais importante. Mas a operação ela foi planejada, ela foi solicitada, ela foi apoiada inteiramente pelo Bruno. Se não fosse ele, a operação não teria saído. Ele veio aqui para Brasília, mostrou para a gente onde estavam as balsas, mostrou os problemas que elas estavam acontecendo, ajudou a gente na logística lá no Vale do Javari, porque é um local ermo, então tem que levar combustível, tem uma série de questões logísticas para isso. Ou seja, ele deu todo apoio, e se não fosse ele, a operação não teria sido nem pensada e não teria a estrutura necessária para que a operação ocorresse. O IBAMA ficou com as balsas a montante do rio, a PF ficou com as balsas a jusante do rio. Nós, na totalidade, o IBAMA destruiu umas 23 estruturas, entre balsas e outras estruturas de embarcações para levar combustível, e a PF mais ou menos o mesmo número. A gente destruiu, então, entre 50 e poucos a 60 equipamentos relacionados à balsa ali naquele local. Na sequência, o Bruno foi exonerado, né? Isso daí mostra como que você tem, por exemplo... Da coordenação de indígenas isolados. Isolados, isso. Na sequência, ele foi exonerado e foi puxado de novo aqui para Brasília. Só que ele queria continuar lá para continuar o projeto de defesa, o que ele estava fazendo em relação de proteção aos indígenas. E aí ele pediu licença da FUNAI para continuar lá. E apesar, por exemplo, eu já levei, o tiro que eu levei foi dentro da terra indígena Araribóia, numa operação que estava mal planejada, então teve a questão de ter criminosos do outro lado, mas a operação melhor planejada, a gente dificulta esse tipo de situação. Felizmente sobrevivi, né? O tiro pegou no braço, não foi o caso do Bruno.
Mas mesmo eu tendo levado tiro e, eventualmente, outros agentes, isso, é diferente você agredir e ir para cima de um agente do Estado, porque a pessoa sabe que por trás dele tem o Estado brasileiro. Na hora que o Bruno é exonerado e ele continua lá no local, porque era importante que ele continuasse defendendo ali aquela situação, mas o que a FUNAI fez, e aí não é a FUNAI, são pessoas colocadas indevidamente em determinados locais, foi retirar dele essa proteção. Então, ele tentou continuar com as ações que ele vinha desenvolvendo, que era atribuição da FUNAI, mas agora sem a proteção estatal junto com ele. E isso acaba fragilizando totalmente a segurança. Sim. Cabral, você mencionou a importância de o IBAMA agir como uma instituição de Estado, né, assim, independente dos governos que estão passando, né, atuando pela defesa do meio ambiente. Em que medida que houve resiliência por parte do IBAMA quando o IBAMA se viu sob um governo que tinha o objetivo declarado de parar com as multas ambientais, de frear a fiscalização? Em que medida que houve resistência institucional por parte dos funcionários, né, assim, diante de um governo que estava remando contra? Infelizmente, alguns pouquíssimos servidores se venderam, né, e atuaram auxiliando. A maior parte recuou. Por que eles recuaram? Porque eles começaram a ser ameaçados com PAD, que é o processo administrativo disciplinar. E aí, boa parte desses servidores pensaram o seguinte: cara, eu vou esperar essa tempestade passar e depois eu volto a trabalhar. Eu não vou arriscar o meu emprego por uma coisa que eu sei que eu vou sofrer um PAD, quem vai estar, muitas vezes, desenvolvendo esse PAD, ou minha chefia vai estar querendo que isso dê certo para eles e errado para mim, e eu posso ser demitido. Mas houve servidores que resolveram enfrentar e colocar no papel, dentro da instituição, o que estava sendo errado e continuar trabalhando. O problema é que esses servidores que fizeram isso acabaram recebendo PAD, e tiveram que gastar boa parte do seu tempo se defendendo, né? Eu fui um desses servidores. Eu acabei de ser inocentado agora há pouco num PAD que foi aberto contra mim em relação à questão das girafas, por exemplo, no Rio de Janeiro, que a gente fiscalizou, né? Como eu coloquei que determinados servidores tinham agido de forma errada, acabaram abrindo PAD em relação a isso, da maneira como eu coloquei. A história das girafas, só dá um contexto para nós. Eram girafas que tinham sido trazidas... Girafas foram importadas da África para o Brasil com interesse comercial. A gente identificou esse interesse comercial. A norma brasileira proíbe isso, mas tinha esse interesse. Elas estavam sendo mantidas em 31 metros quadrados, 3 girafas, quando a norma prevê pelo menos 600 metros quadrados para cada duas. Elas foram mantidas nesse ambiente durante meses, porque, na verdade, quando importaram, não havia local para colocar essas girafas. Mas, mesmo assim, elas foram trazidas. Na ideia do zoológico, a ideia deles era: as girafas chegam, ficam ali naquele local, cumprem a quarentena e eles já vão vender. Como 3 girafas morreram por erro de manejo, isso veio à tona, e aí veio a fiscalização, e aí começamos a ver uma série de outros problemas que tinham relacionado a isso. A gente foi lá para o Rio de Janeiro em fevereiro de 2022, identificou isso, prendeu o pessoal do zoológico, caminhou para a Polícia Federal, que estava com a gente também na operação, e depois a gente não conseguiu voltar mais lá. E aí essa é uma das coisas. O coordenador geral de fiscalização que estava proibia o retorno, e aí a gente colocou no papel... Com que justificativa? A justificativa, ele falava que o Rio de Janeiro ia cuidar por si só dessa questão. Só que a gente tem, na coordenação aqui em Brasília, agentes especializados em fauna. E a importação tinha sido feita por Brasília. É a Brasília que dá autorização. Então, tinha todas as justificativas para ir. O coordenador não deixava, a gente pegou e colocou para ele que deveria ser feito, aí ele deu a negativa de novo, a gente colocou de novo no processo que tinha que ser feito, aí ele deu a negativa e a gente mostrou que, pelo regramento do IBAMA, pelo regimento do IBAMA, era função, sim, da coordenação de operações ir para o local e fazer a continuidade da análise, inclusive porque a gente tinha notificado o Rio Zoo em diversas coisas para melhorar, etc., e precisava verificar. Aí o que ele fez foi me transferir da coordenação para um local administrativo que não teria por atribuição e continuar a fiscalizar. Aí eu entrei na Justiça
consegui uma liminar para continuar a poder trabalhar como fiscal. Tive que entrar na justiça. Depois alguém até falou isso para mim, eu não tinha notado, que eu tive que entrar na justiça para poder continuar trabalhando, né? Mas foi isso. Aí consegui eliminar para poder continuar trabalhando. Esse é o desmonte, né? Esse é desmonta. uma das figuras do desmonte, mas é a figura mais visível. Tem outras mais sutis, que na hora que você pega... Quando você vai para campo e você tem ações em campo, a gente não estava falando de antipatia, a população vem contra muitas vezes, você tem situações que você vai ter que agir, você vai agir dentro da lei, mas se você não tem o apoio da sua chefia, você fica com medo de, cara, qualquer coisa que eu fizer aqui, eu vou ter a minha chefia falando que eu fiz errado para pegar e impedir. Outra coisa, o sistema de auto de infração que foi feito, se vocês pegarem antes e depois, não tem boleto. Foi retirado o boleto, né? Foi retirado do fiscal a possibilidade dele agir de ofício. Então, tem um monte de detalhes que foram sendo instituídos e fazendo com que as pessoas recuassem. Seja numa questão institucional, igual citei o Hugo, ele ia para a operação, fazia as ações e voltava com PAD. Um dos PADs que ele sofreu foi porque a Associação de Garimpeiros de Roraima denunciou ele por ter agido contra garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami. Cara, que diabo! Ele estava dentro da terra indígena Yanomami, agindo, tirando os garimpeiros que estavam ilegais. Aí a Associação de Garimpeiros de Roraima denuncia ele e o IBAMA abre PAD. Percebem? Então, isso era uma coisa que antes a chefia ia pegar e olhar, não, peraí, o cara está agindo de forma correta. Ele não tem que se estressar com um processo administrativo disciplinar que, dependendo de como será conduzido, pode levar à demissão dele. Mas isso acontecia e os outros fiscais viam isso. E aí a mensagem que você passa para os outros fiscais é, cara, não faça isso. Você passa a mensagem para os garimpeiros de que pode continuar desmatando e para os fiscais de que, se eles fiscalizarem, podem ter problemas. E isso acontece muito porque esses coordenadores, esses servidores que são colocados lá por indicação, vêm por indicação das bancadas que mandam no Congresso, em geral. A bancada do agronegócio é muito forte, né? E aí eu queria entender como é que vocês, como servidores públicos, meio que a menor engrenagem, a menor pecinha dessa engrenagem, como é que vocês lidam com o lobby forte no Congresso, né? Tá, a gente tenta lidar com isso tecnicamente, mas é uma coisa complicada. Na hora que eu pegava e falava o seguinte, eu tenho amadores comandando especialistas. Na hora que eu pego determinada pessoa, por indicação política, pura e simplesmente, e coloco para comandar servidores de carreira, que são especialistas naquele assunto, eu vou ter esse amador comandando especialista. Isso, por si só, já era complicado. Eu acho que ninguém aqui gostaria que, mesmo sendo médico, vamos pensar, um clínico geral comandasse uma equipe de cirurgião de qualquer parente de vocês que estivesse sofrendo uma cirurgia. Ou seja, é aquela pessoa que vai tomar a decisão final em relação a procedimentos ali que serão feitos na hora. Com certeza isso pode dar errado. Imagina, então, se eu tiro o clínico geral e coloco um dentista ou um engenheiro. Não, engenheiro civil vai comandar aqui essa sala de cirurgia. Mas as decisões que os médicos vão tomar vão ter que passar por esse engenheiro e a decisão dele que vai ser a que vai prevalecer. É basicamente isso que acaba acontecendo. Isso eu estou só considerando uma situação de incompetência técnica. Mas, fora essa incompetência técnica, você pensa o seguinte, você tem uma instituição que tem determinada atribuição. Eu coloco alguém de fora ali nessa instituição. Essa pessoa de fora, ela não tem lealdade à instituição, tá? Ali do que vai ser feito. Ela tem lealdade, muitas vezes, a quem a colocou ali. E na hora que isso é um cargo, por exemplo, de um superintendente do IBAMA, de um diretor do IBAMA, de um coordenador do IBAMA, pode ser que aquela lealdade interfira em determinadas ações. Então, se eu pego, vamos pegar Rio Grande do Norte, e eu tenho vários empreendimentos lá relacionados à produção de sal, por exemplo. Vamos supor que alguém desse setor consiga ser indicado para ser superintendente do IBAMA no Rio Grande do Norte. Uma das funções dele é julgar a auto de infração. Então, ele vai pegar os autos de infração que já foram lavrados contra determinados empreendimentos e agora ele vai julgar. A outra questão
é o seguinte, ele vai determinar para onde a fiscalização vai. Será que esses empreendimentos, que muitas vezes podem estar avançando sobre mangues, serão devidamente fiscalizados? Ou será que o entendimento e a ideia específica e particular vai se sobrepor ao interesse público? E como é que a gente pode resolver isso no Congresso? Eu vejo que as instituições elas têm que ser blindadas. A gente tem que, como população brasileira, ter legislação suficiente para você ter segurança de que as instituições vão cumprir as leis para as quais elas foram feitas e vão ser blindadas em relação a isso. Cabral, um tema que eu queria abordar aqui, o IBAMA vem diminuindo a sua presença avançada na Amazônia, né? Assim, dezenas de postos avançados e bases foram fechadas, isso vem desde antes do governo Bolsonaro. E eu sei que dentro do IBAMA tem gente que defende essa medida, porque com o aumento da hostilidade aos servidores, enfim, poderia colocar em risco a segurança dos funcionários, né, lotados nessas bases. Queria saber em que medida que isso afetou o seu trabalho de combate ao desmatamento na Amazônia e como é que você enxerga que deveria ser o futuro em relação a essa questão. Então, isso tem a ver com a capilaridade do IBAMA. Tem alguns locais que, realmente, se você fizer uma análise técnica, você pode chegar à conclusão que ali não precisaria ter um escritório. Tem outros que escritórios foram fechados simplesmente porque a gente não tem servidor. E aí o que eu discordo é na hora que você fecha um escritório desse, administrativamente. Você poderia, no meu entendimento, chegar lá, colocar um cadeado, está fechado. Está fechado por quê? Porque eu não tenho servidor. Mas não significa que essa área não seja importante. Tabatinga, que depois foi reaberto, mas Tabatinga, Novo Progresso, São Félix Xingu, são locais que são exemplos disso. São locais que acabaram sendo fechados, os escritórios, e depois a gente teve que usar como base de combate ao desmatamento, porque são áreas que são essenciais para isso. Mas não adianta nada você chegar e colocar 5 servidores ali nesse local. Eles serão personalizados e não vão conseguir desempenhar, ou então vai acontecer o que aconteceu em Humaitá. A gente teve uma ação contra as balsas no Rio Madeira e a população foi e destruiu o escritório do IBAMA em Humaitá. Né? Não a população geral, mas a coisa destruiu o escritório do IBAMA lá. Você não consegue manter estruturas se você tem pouquíssimos servidores no local. E aí tem uma relação como que a gente vai tratar isso daqui para frente. Eu fiz um estudo de esforço só de fiscais, o IBAMA teria que ter 5.700, mais ou menos. Para tem cumprir quantos? 700. Para cumprir todas as atribuições nossas federais. Você imagina, você tem 700 fiscais para o Brasil inteiro. E não é só para o Brasil inteiro. Você tem que pensar que todos os temas: agrotóxico, poluição, mineração, fauna. Dentro de fauna, tráfico, caça, cativeiro ilegal. Então, assim, é muita coisa para você pensar que 700 fiscais vão dar conta. Tá? Mas, mesmo assim, a gente consegue mostrar, na hora que, por exemplo, terra indígena Yanomami, nós entramos, o IBAMA foi a instituição que entrou com força na terra indígena Yanomami no início desse governo. E a gente basicamente zerou novos alertas de garimpo de área garimpada lá, comparado com outros anos. Desmatamento da Amazônia, a gente tem conseguido cair, a gente consegue fazer ações efetivas relacionadas a isso. A gente tem know-how para isso. Não adianta pegar, por exemplo, o recurso, enquanto o IBAMA tem 74 milhões, mais ou menos, para fiscalização ao longo do ano, o Exército recebeu o triplo disso quase para fazer a operação, né, de GLO. E não deu resultado. Tá? Então, você gasta muito e tem pouco resultado, ao invés de investir naquela instituição que vai ter know-how. Então, o que você me perguntou, para mim, a gente tem que manter a capilaridade, mas não adianta essa capilaridade heróica de colocar 2, 3 servidores num local hostil. Eu tenho que realmente ter concurso, tornar a instituição mais robusta para poder abrir e manter esses locais. A gente está estourando o tempo. Você quer fazer uma última pergunta, Bê? Eu queria. Você falou de combate ao desmatamento, né, que é a grande bandeira do governo atual.
A gente tem o compromisso, o Brasil, de zerar o desmatamento ilegal até 2030, e a gente tem desafios muito maiores do que havia quando a gente conseguiu uma diminuição expressiva, né, na década passada. A gente discutiu vários deles aqui hoje: diminuição do número de fiscais, diminuição do número de bases, aumento da hostilidade, aumento da presença de armas, do crime. Enfim, você, pelo menos na parte que diz respeito ao IBAMA, você enxerga o Brasil zerando o desmatamento até 2030? Isso é algo que ninguém nunca fez, né, como eu ouvi da Rita Mesquita, secretária de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente. Como é que você enxerga esse objetivo? Tem como fazer. Tem como fazer. Dá para zerar o desmatamento. Só que a gente vai ter que ter uma proposta de realmente fazer isso. E a população brasileira comprar essa proposta. Porque isso não significa que vai ser algo sem antipatia, né? Da maneira como está hoje, uma das coisas que eu vejo as pessoas, a gente acaba não percebendo, que fala assim, o desmatamento diminuiu. Não, gente, o desmatamento nunca diminuiu. O desmatamento só cresce. O que a gente tem mexido é no índice, é na taxa de desmatamento. Mas, ano após ano, o desmatamento está crescendo. Então, nós não estamos salvando a Amazônia. Nós estamos retardando a destruição da Amazônia. Percebem isso? E, para salvar a Amazônia, a gente tem que chegar nisso, desmatamento zero. Hoje, isso não, da maneira como está hoje, isso não acontece. Tá? A gente tem que mudar o arcabouço normativo, a gente tem que poder prender as pessoas. As pessoas falam, mas as multas do IBAMA não são pagas. Um agente da PF uma vez falou isso comigo, suas multas não são pagas. Eu peguei, os seus presos ficam presos? Né? E aí, a gente viu, porque eu estava falando o seguinte, não é uma culpa do IBAMA das multas não serem pagas, é um arcabouço jurídico brasileiro que não tem execução administrativa, a execução é judiciária. Então, se você não paga a multa, eu vou ter que entrar na justiça para você pagar a multa. Então, o governo brasileiro gasta 2 vezes com o mesmo processo. Percebe? Então, a gente tem que mudar isso, a gente tem que pegar os grandes traficantes, a gente tem que parar de fechar os olhos para o que as serrarias fazem. As serrarias abrem hoje, com licenciamento, sem que você tenha, por exemplo, um plano de suprimento dessas serrarias, sem que ela tenha que mostrar de onde que vai vir a madeira dela. Então, ela abre e depois tem que a fiscalização sair correndo atrás para ver se aquela madeira vem ou não de um local adequado. A gente tem previsto no Código Florestal o licenciamento de motosserra, mas hoje ele não é feito, é só um cadastro. Então, existem várias ações ainda a serem feitas, e essas ações são importantes, e ações que já foram feitas. Você falou o governo da Marina, o governo do MINC. A gente teve a resolução do Bacen, que foi importantíssima, quando você pega área embargada, e essa área embargada não vai receber auxílio financeiro de bancos. Então, isso são medidas normativas, infralegais, que podem ser feitas, tem várias outras a serem desenvolvidas, e a gente consegue, sim, zerar o desmatamento. Mas isso significa que o Brasil tem que querer zerar esse desmatamento, tem que querer olhar para a Amazônia em pé, para a floresta em pé, e falar que isso é desenvolvimento. Parar com essa ideia de que desmatar é desenvolvimento, não tem uma relação com outra. Se a gente pegar no Pará as principais cidades com menor IDH e com maior índice de criminalidade, são os locais onde tem desmatamento. Então, o desmatamento não está vinculado a um desenvolvimento, né? A gente tem que afastar essa ideia que muitos locais têm. E uma das coisas que me preocupa, e aí retornando ao nosso início da conversa, é o asfaltamento da 319. Se a gente asfaltar a 319, nós não vamos conseguir segurar o desmatamento, porque ali vai acontecer o que aconteceu na 163, vai acontecer o que aconteceu na Transamazônica, na 230. Cabral, obrigada. Obrigada, Bernardo. Vamos almoçar agora. Obrigado a vocês. Até agora me ouvindo aqui.